Atenção, vamos para as últimas notícias sobre a revisão da vida toda, porte de arma para vigilantes, dever de alimentar dos idosos e revisão do benefício de incapacidade. Atenção, pessoal, já vamos começando sem perder tempo. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos, e Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, ajuizou uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, contra uma norma sobre porte de arma para vigilantes no Tocantins. O que acontece? A lei tem abrangência em Tocantins, mas o Augusto Aras quer declarar essa norma inconstitucional e essa decisão do STF pode sim reverberar em todo o território nacional. Olha aí, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com informações diretamente do Conjur, consultor jurídico, ele propôs essa ADI, ação direta de inconstitucionalidade. E aí, vamos acompanhar, né, o desfecho desse julgamento da lei estadual do Tocantins, que, mais uma vez, interessa vigilantes de todo o Brasil em relação ao porte de arma. Tá certo, pessoal? Ele disse que não é que a lei seja boa ou ruim, ele disse que a lei invade a competência da União para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico e também para legislar sobre a matéria e sobre direito penal. Vamos acompanhar o que o STF diz sobre isso. Já se inscreva aqui nesse canal para se manter bem atualizado, porque olha só, ele argumenta que embora as empresas de segurança privada estejam entre as exceções previstas pelo Estatuto do Desarmamento, quanto à proibição geral de portar arma de fogo, a efetiva autorização para o porte deveria ser concedida pela Polícia Federal. Então ele alega que a jurisprudência do STF destaca a necessidade de tratamento uniforme, tratamento igual do tema em todo o país. E aí ele pediu, né, o relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, solicitou informações à Assembleia Legislativa de Tocantins. Depois devem se manifestar o AGU, Advogado-Geral da União, e o Procurador-Geral da República. Só que o posicionamento dele a gente já tem aí, né? Ele quer declarar a norma inconstitucional, tá certo, pessoal? Então, já vamos seguindo aqui, porque olha só, o que você acha? Você acha que você que é avô ou é avó, se o seu filho ou neto não pagar a pensão, você acha que você pode ser preso? Olha o que estão querendo fazer aqui com o idoso, pessoal. E vamos trazer aqui esse artigo, né? Muito bem escrito pelo colega Dr. Mário Luiz Delgado. Ele é doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC, especialista em Direito Processual Civil pela Federal do Pernambuco e também professor, né, advogado e parecerista. Olha que bacana, pessoal. Então, para o artigo completo vai estar aqui no Conjur, consultor jurídico, tá certo? Eu só vou trazer um pouco aqui alguns pontos pertinentes para a nossa discussão, para a gente não perder o foco, tá? Mas olha só, ele começa falando sobre a obrigação alimentar, né? Sempre indiferente às idades de quem pede ou de quem paga. Se tem o dever, tem que alimentar, tendo em vista a necessidade do credor, né, de quem recebe o alimento, de um filho, por exemplo, e a possibilidade do devedor, o pai que deve pensão alimentícia, por exemplo. Então, uma das suas principais características é a reciprocidade. Então, quem presta alimentos também poderá dele se socorrer quando necessitar. Então, você que está nessa idade, assim, que chegou, né, na idade de aposentadoria com dificuldades, você pode sim até mesmo ser credor dos seus filhos, né? Você pode ter direito de pedir alimentos para os seus filhos, só que aí ele traz aqui também uma outra questão, tá certo? Que é justamente, né, o que acontece, pessoal? A lei do idoso, né, traz essa realidade de sempre que o credor for pessoa idosa, né, ele pode escolher entre os eventuais co-obrigados. Então, às vezes, se você tem vários filhos, você pode escolher a seu critério o que tiver melhores condições econômicas, tá? E aí, o que acontece também, pessoal? E se o seu filho não pagar pensão alimentícia, será que você poderia ser preso? Olha só essa discussão também chegando aqui. Tem tudo aqui no artigo, tá, pessoal? Eu só quis realmente frisar, né? Ele fala também sobre o eventual abandono afetivo praticado pela pessoa idosa em relação aos descendentes, tá? Então, mesmo que você tenha eventualmente brigado com um filho seu, isso não afasta a obrigação deles te alimentarem, tá? De pagarem as contas essenciais para sua sobrevivência. E aí, pessoal, por outro lado, ele fala da crítica aqui também, e isso sim é um caso muito perigoso que está em julgamento, né? Como que fica a pessoa idosa que é devedora de alimentos? Olha aí, né?
será que pode se submeter à sanção da prisão civil? Vocês sabem, né? O pai que não paga a pensão, ele vai preso. Só que, e quando essa responsabilidade vai para os avós, né, pessoal? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Tem aqui, ó, um julgamento do STJ, né? Que, havendo meios executivos mais adequados, é admissível a conversão da execução para o rito da penhora e expropriação. Então, não precisa necessariamente mandar o idoso preso. Pode ir penhorando as contas bancárias dele, mas aí também fica no prejuízo da mesma forma, né, pessoal? Olha isso. Então, é realmente uma discussão muito interessante, tá certo? O link tá aqui diretamente do Conjur, consultor jurídico. E sem perder tempo, pessoal, vamos falar aqui do benefício por incapacidade, que saiu aqui, ó, direto do Bruno Carlos dos Rios, né? Um artigo muito interessante, falando que a Previdência ela tem um regime de caráter contributivo, ou seja, você contribui e deve receber o seu benefício, né, da mesma forma que você contribuiu. E aí os benefícios por incapacidade atualmente são o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade parcial, a aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, e o auxílio-acidente. Por isso que essa aposentadoria por invalidez, né, você não pode voltar a trabalhar sob pena de risco de perder essa aposentadoria, tá certo? Então ele fala que exigem aqui, né, o cumprimento dos seguintes requisitos: a qualidade de segurado do regime geral, então você precisa estar contribuindo, e também o cumprimento da carência legal quando houver esse requisito, que é justamente estar por um tempo determinado, já estar contribuindo para o regime, quando for necessário, tá? Porque às vezes o auxílio acidente, por exemplo, você pode sofrer um acidente de trabalho no primeiro dia de trabalho e já vai ter direito também aos benefícios do INSS. E aí, ele fala aqui, ó, que o benefício previdenciário do auxílio-doença encontra, na medida aqui, ó, encontra fundamento no artigo 59 da Lei 8.213, tá? A lei que disciplina o regime geral de previdência social, os benefícios, né, do nosso regime geral, inclusive essa lei que traz a decadência de 10 anos, tá? Ele fala aqui também da manutenção da qualidade de segurado, incapacidade total e temporária para o exercício da atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos e o cumprimento do período da carência exigido pela lei. E aí, a TNU fixou o entendimento seguinte, ó, é possível o recebimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou, tá certo, pessoal? Então, se você trabalhou, né, você pode sim receber esse benefício por incapacidade, mesmo durante o exercício de atividade remunerada, se for comprovado que você estava incapaz para essas atividades habituais. E aí também ele traz vários apontamentos interessantes, né? Mudou aqui bastante coisa nas leis, o código B31 previdenciário, o B91 acidentário, as regras do 80% de salário benefício mais 1%. Isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo, tá certo, pessoal? Só quis recomendar realmente que esse portal Conjur é muito interessante, consultor jurídico, tá? Traz várias informações. E eu quero também salientar que é possível sim fazer revisão de benefício dos benefícios por incapacidade, tá? É sim possível, claro, cumprindo os requisitos, fazendo os cálculos, né? Mas é sim possível. E ele também fala aqui da assistência permanente do adicional de 25%, ainda que ultrapasse o teto previdenciário, tá certo? Então, quem precisa aí de um auxiliar, né, pode sim receber esses 25% a mais, tá certo, pessoal? Então, ele traz alguns julgados. Vou deixando aqui para os próximos vídeos também, para a gente não perder o foco. Só queria trazer essas informações aqui mais relevantes e já vamos seguindo aqui, porque olha só, no processo da revisão da vida toda, a última movimentação aqui diretamente do site do STF, né, o recurso extraordinário 1.276.977, é esse número que você tem que gravar quando você quiser procurar numa pauta de julgamento, se a revisão da vida toda está lá. Agora, o que acontece, né? Ele está aqui concluso ao relator, mas não é o relator que vai ter que decidir sobre os últimos pedidos, tendo em vista que as últimas petições foram endereçadas para a presidente do STF, ministra Rosa Weber, porque é ela que decide como que a banda toca, é ela que decide pauta de julgamento. E falando em pauta de julgamento, olha só que processo que foi pautado, pessoal. Um processo aqui não é exatamente o da revisão da vida toda, mas é um processo sim que pode influenciar diretamente. Por quê? É um embargo de declaração que tem aqui uma discussão muito interessante. Olha só,
a corte, o STF, né, já tinha fixado em caso idêntico que, havendo alteração de competência, fixou a modulação aos casos julgados até a conclusão do julgamento da repercussão geral, de modo a garantir a segurança jurídica e legítima confiança dos jurisdicionados. Então, o que vai discutir aqui nesses embargos de declaração? Primeiro, que esses embargos de declaração, né, exatamente o mesmo recurso que o INSS ainda pode entrar após finalizado o julgamento. Vai ser o último recurso deles, né, que não tem tanto poder de mudar assim a decisão, mas que pode gerar essa discussão, inclusive, com o pedido de modulação dos efeitos nos embargos de declaração. Então, vão decidir se o acórdão embargado incide nas alegadas omissões e contradições, e o principal aqui pra gente, na revisão da vida toda, vão decidir saber se estão presentes os pressupostos e requisitos para a modulação dos efeitos da decisão. E aí, o STF decidindo, né, quais são os pressupostos, quais são os requisitos para a modulação dos efeitos da decisão. Isso pode se influenciar diretamente na revisão da vida toda. Por quê? Porque o STF já decidiu que pode ser pedido modulação dos efeitos só nos embargos de declaração. E o STF já decidiu que essa data, né, que é o que interessa aqui para os aposentados pensionistas, que é a data limite para entrar com a ação. Tem vezes que o STF ele julga os embargos de declaração depois, mas ele usa uma data anterior. Ele fala, não, mas a gente está julgando hoje os embargos de declaração, só que só vai valer para quem já entrou com o processo até o dia final do julgamento. E esse que é o risco, né? Porque se o STF permitisse ainda entrar com o processo depois, mesmo com modulação de efeitos, se o STF desse um prazo a mais, aí seria uma coisa. Agora, o que o STF tem decidido nesses casos aqui de modulação de efeitos, né? Mesmo que ele julgue depois, ele tem usado datas anteriores, que é a data de encerramento do julgamento. Então, eu realmente não recomendo você aguardar a oficialização da decisão para entrar com a ação. Você precisa fazer já os cálculos antes, ver se tem direito, tá certo? Até porque esses cálculos e todo o levantamento dos documentos, eles levam alguns dias, né? Não é feito imediatamente. Então, se você deixar tudo para a última hora, isso aí vai gerar assim um atraso, né, no seu protocolo e muito perigoso, pessoal. Então, já vamos deixando aqui que você deve sempre procurar um profissional de sua confiança. Vou deixar o WhatsApp da nossa equipe. Olha, para você fazer os cálculos, verificar se tem direito e já dar entrada na sua revisão da vida toda, o número principal é o 44 99868 3378. 44 99868 3378. Doutor, e esse escritório de Brasília, o DDD 61? Pessoal, o escritório de Brasília é voltado justamente para a atuação nos tribunais superiores. E se você quiser uma análise completa de todas as revisões possíveis, você pode sim pedir no número 44, você manda lá, eu quero uma análise completa, que a equipe vai te mandar os valores, tá? E você também pode pedir no escritório de Brasília, tá bom? 61 98522 0420. 61 98522 0420. Lembrando então que esses são os números do WhatsApp. Contato inicial é feito pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Manda sua mensagem, pode ser por áudio ou por escrito, que aí a equipe já vai direcionando você para o atendimento, né? Manda o seu nome, que ano que você se aposentou, e a equipe já vai, com base nessas informações, já vai direcionando o melhor atendimento possível para o seu caso, tá bom? E eu tenho aqui também outras dúvidas, né? Olha só, o Antônio Luiz do Rego. Bom dia, doutor Nakamura. Como sempre, brilhante e transparente nas suas explicações. Temos que exaltar seus conhecimentos e esclarecimentos previdenciários. Um abraço, bom final de semana. Eu quero a revisão da vida toda. Antônio Luiz do Rego, Ponta Grossa, Paraná. Olha aí, senhor Antônio Luiz, sempre participando. Muito obrigado por estar aqui, pela confiança. Valdevino Romualdo, senhor é bom, professor. O senhor sabe o que é justiça. E o mais importante, você põe em prática a sua sabedoria. Revisão da vida toda já. Obrigado, senhor Valdevino. Procura aqui traduzir esse juridiquês, né? Um monte de palavra difícil aí, vocês veem nos artigos, nas decisões dos tribunais, e aí eu venho aqui explicar isso aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo reconhecimento. Marisa Cambiano, boa tarde, doutor Nakamura, estamos juntos nessa luta, revisão da vida toda já. Faça como a senhora Marisa e os outros, comenta, eu quero a revisão da vida toda, porque isso faz esse tema ficar mais relevante no algoritmo do YouTube, né, no robozinho das redes sociais. Ele vai vendo, o pessoal tá falando sobre revisão da vida toda.
esse tema é relevante e os ministros já mostraram que estão de olho aí nas redes sociais. Anila Beck, parabéns, professor Nakamura, sempre ajudando nós aposentados. Que Deus abençoe sempre você e toda a sua família. Glória a Deus. Pessoal, vou fazer mais vídeos aqui lendo os comentários que vocês pediram tanto, tá certo? Para não perder o foco, esse aqui foi o nosso giro de notícias. Que Deus te abençoe grandemente. Assista aos outros vídeos que estão na tela. Um grande abraço e até a próxima.